É isso. Salve, salve, família vascaína. Estamos começando o nosso Giro de Segunda. Pois é, meus amigos, já com a pergunta na lata para você responder. Verratti cumpriu suspensão na goleada contra o Santos e volta agora a ficar à disposição contra o Juventude. E aí, mantém o DVD ou volta Verratti? É o principal assunto desse vídeo, mas tem também jogador do Vasco na pré-lista de Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira. Vamos ver como é que tá a questão do rebaixamento e muito mais. Likezão no vídeo, você que curte o nosso trabalho, não esquece o like porque é muito importante. Já se inscreve no canal. Vamos falar de Vasco! Tá aí, meus amigos, a UFMG atualizou a tabela de probabilidade de rebaixamento e o Vasco, que estava entre os 4, saiu. Né? A gente estava ali com 40 e tal, agora aparece com 31 e ainda temos jogos a menos. Eu acho que se ganhar do Juventude nesta quarta-feira, a gente deve, no mínimo, embolar ali com Santos e Corinthians e ficar numa situação menos desesperadora, é o que eu digo. Ainda não é o ideal, mas é isso. É ir dando um passo de cada vez para escapar da zona do agrião. Saiu também a arbitragem para o jogo desta quarta-feira contra o Juventude. A bola rola às 7 da noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Tá? Ainda não temos a transmissão. A única coisa que sabemos é que estaremos no Expresso 1923 para a transmissão 100% vascaína para você. Quem apita o jogo é o Matheus Candansan, jovem árbitro de São Paulo. Eu não gosto muito, não. Dizem que é uma promessa, que papapá. Eu já vi uns joguinhos ruins dele, tá? Já vi a arbitragem fraca do senhor Matheus Candansan. É aquele que gosta de mostrar autoridade. Esse tipinho da foto aí, ó. Narizinho em pé, enfim. E o Marco Aurélio Ferreira, de Minas Gerais, na sala do VAR, que é outro que tem muitas críticas, inclusive dos clubes mineiros, né? Mas, cara, vai ser raro eu elogiar um árbitro aqui, raríssimo, mas a gente tem que passar, né, galera? É informação, a arbitragem da partida. Vamos aqui ver que Cruzeiro, São Paulo e Vasco tem caras novas na pré-convocação de Ancelotti. E aí, quem será o jogador do Vasco? Quem será o jogador do... Olha ele aí... O Paulo Henrique, aqui o textinho dele, vamos ver, ó. Paulo Henrique é outra novidade e tem a primeira citação para a seleção aos 29 anos. Um dos jogadores mais regulares do Vasco, o lateral direito soma 39 partidas, 3 gols e 3 assistências em 2025. Wanderson do Mônaco e Wesley, ex-Flamengo e atual na Roma. Pra que citar ex-Flamengo, hein? Ô, cara, ninguém falou que o Paulo Henrique é ex-Atlético Mineiro. Porra! O Wesley da Roma foram os escolhidos por Ancelotti para a posição na convocação de junho para os jogos contra Equador e Paraguai. E aqui, cara, eu fico muito feliz. Aplausos aí pro nosso Paulo Henrique. Mas eu vou te falar, sabe assim, eu feliz pelo jogador e não curto muito por parte do Vasco. Essas datas FIFA ainda tem que coisa melhorar. Né, tá acontecendo da data FIFA acabar terça-feira, o time joga lá na Bolívia terça-feira, já falei isso aqui, né? E aí quarta-feira tem jogo do Vasco, ferrou. Mas enfim, parabéns ao Paulo Henrique, merece. Vamos ver se vai aparecer na lista final, que ainda será convocada no início da próxima semana. Paulo Henrique na pré-lista de convocação de Carlo Ancelotti. E cara, a pergunta que eu fiz pra vocês, né? Volta Verratti ou fica DVD, né? O Verratti simplesmente cumpriu suspensão, é aquilo, o time ficou bem mais azeitado, o DVD participou de vários lances de gol, é uma mobilidade que a gente já falou aqui que o Verratti não consegue entregar, o Verratti é simplesmente o cara da última bola, então se o Vasco continuar, melhor dizendo, jogando esse futebol, vai ficar azedo pro nosso Pirata. Mas vamos ver o que o Fernando Diniz falou sobre jogar sem a referência lá na frente? Ó, vamos lá. Eu sempre soube que a gente poderia jogar agora sem um atacante de referência. Joguei em outras oportunidades dessa forma. Hoje eu poderia ter colocado o David como referência. A gente até treinou. Ele substituiu o Veguete e não ficou bom no treino. E no treino já ficou boa essa formação, com o David com
mais aberto, partindo da esquerda para flutuar no meio das linhas e ia ficar atacando espaço. E o Nuno e o Coutinho, os dois fazendo um papel semelhante de falso 9 e com muita liberdade para jogar. E acabou funcionando. O Santos tinha dificuldade de encontrar os encaixes de marcação, porque era muita gente flutuando no meio do campo. E a gente soube explorar tanto a superioridade numérica no meio, como as bolas de profundidade. O time jogou muito bem. Ele soube marcar bem, a gente marcou muito bem o Santos. A gente conseguiu marcar bem o Santos e o Neymar, porque o Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E ele faz muita diferença, principalmente nos jogos que são aqui no Morumbi ou na Vila Belmiro. Então a gente teve muito mérito nessa vitória, não só pelos gols que a gente fez, mas também por não ter sofrido o gol do Santos. Eu acho que Neymar, que ele tá falando, é aquele cara que saiu chorando, né, do campo, se eu não tô enganado. Alguém me fala aí nos comentários. E tem o quê? Opa! E tem enquete para você votar, quem vai decidir é você, tá? Para o jogo contra o Juventude nesta quarta. Continua DVD ou volta a Verrete? Vou deixar o link, é o primeiro aí na descrição do vídeo para você votar. Vamos fechar essa enquete na quarta-feira de manhã, tá? Para dar um tempo aqui de votos, né? E você conseguir, às vezes está assistindo esse vídeo um pouquinho depois, ainda dá tempo de você registrar o seu voto. Continua DVD ou volta Verrete? Não vou registrar o meu voto, acho que pelo meu comentário deu para sacar, mas para não influenciar, vou deixar todo mundo aí fazer a sua escolha. Fato é, ganha o Vasco uma nova opção de jogo. Ganha o Vasco uma nova opção no banco de reservas, não importa o que o Fernando Diniz decidir. Se o DVD continuar, nós vamos ter o Verrete no banco. Você imagina um fim de jogo que tiver empatado, não contra o Juventude, estou dizendo especificamente, mas um cenário de um jogo empatado, ou o Vasco até perdendo, precisando de um gol, e aí o Vasco tá amassando, cruzando muita bola na área, é o cenário para colocar o Verrete. Agora, num jogo igual o de ontem, de associação, de contra-ataque, de velocidade, eu acho que é mais um jogo pro DVD, mas é você que escolhe e registra o seu voto na nossa enquete. E quem quiser mais conteúdo de Vasco, ó, tá passando lá no cantinho a nossa live para você curtir com as notas para as atuações dos jogadores, o melhor da partida e muito mais. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal, me dá essa moral, porque todo dia em 2 horários a gente tá aqui falando bastante do Vascão da Gama. Dale Vasco, tamo junto e até lá.